Olá, sejam muito bem-vindos à nossa análise visual de hoje. Nós vamos falar sobre os pilares absolutos do direito civil. Sabe aquele conjunto de regras sobre o que um ser humano tem só pelo fato de existir? E mais importante ainda, como a gente age legalmente no mundo real. Pois é, vamos deixar aquele juridiquês complicado totalmente de lado. Nosso objetivo aqui é entender como toda essa teoria funciona na prática, no dia a dia da padaria, do trânsito, da vida real mesmo. Então, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro de hoje vai funcionar como um mapa mental bem direto. Primeiro, direitos da personalidade inatos. Depois, o corpo, nome e imagem. A regra da capacidade civil. A incapacidade absoluta e relativa. Emancipação e decisões apoiadas. E para fechar, uma revisão rápida no estilo flashcards. Parte 1. Direitos da personalidade inatos. Aqueles direitos que nascem com a nossa existência. Entrando nesse nosso primeiro grande pilar, a gente está falando de um núcleo mínimo de proteção que todo ser humano tem. E o ponto crucial para guardar na memória é o seguinte: esses direitos não são um presente do governo, tá? O Estado não cria esses direitos. Ele simplesmente tem a obrigação de reconhecer e proteger cada um deles. É a defesa da nossa integridade física, psíquica e moral. Um exemplo prático excelente é a honra. Ninguém ganha o direito à honra preenchendo um formulário num guichê de atendimento. Esse direito nasce automaticamente com a vida. E para entender a força dessa proteção sem complicação, as características são super lógicas. É a expressão absolutos, ou aquele jargão jurídico erga omnes. Bom, isso significa simplesmente que valem contra absolutamente todo mundo. A sociedade inteira tem que respeitar e ponto. Intransmissíveis indica que não dá para transferir a titularidade do próprio direito à imagem de forma definitiva para outra pessoa. E imprescritíveis quer dizer que o direito em si não some com o passar do tempo só porque não foi usado. São fatores inatos a cada indivíduo. Agora, um conceito fundamental e que sempre gera confusão é a palavra irrenunciável. Ninguém pode abrir mão de um direito da personalidade para sempre. Imagina assinar um contrato dizendo, olha, abro mão e nunca mais vou usar minha própria imagem. Gente, esse contrato seria totalmente nulo, um pedaço de papel sem valor nenhum. Mas, e aqui está o pulo do gato, é possível fazer uma limitação voluntária e temporária. É exatamente assim que funcionam os contratos de reality shows na TV. A imagem é cedida por uns 3 meses, a pessoa ganha um dinheiro por isso e a dignidade humana dela continua intacta. Passando para a parte 2, o corpo, nome e imagem, o nosso eu físico e social. Saindo um pouco da teoria e indo para a nossa biologia, o contraste entre como a lei trata o corpo vivo e o corpo morto ajuda muito a entender a lógica da coisa. Com o corpo vivo, a lei diz um sonoro não para caprichos que causem mutilação permanente. Legalmente, não dá para fechar um contrato para amputar um dedo ou vender um rim saudável em troca de dinheiro. Isso contraria as regras básicas e é totalmente proibido. A exceção é estritamente médica, claro. Por outro lado, quando falamos do corpo após a morte, a doação de órgãos é plenamente válida. Mas atenção, desde que seja feita de forma gratuita e guiada pela solidariedade ou pela ciência. E um detalhe fascinante. Quem decide ser doador em vida pode se arrepender e mudar de ideia a qualquer momento. E essa proteção vai muito além do nosso lado puramente biológico. O nome artístico, ou aquele pseudônimo famoso, ganha exatamente a mesma força jurídica do nome que está lá na certidão de nascimento, desde que seja usado para coisas lícitas. Se alguém usar o nome ou a imagem de uma figura pública para vender um produto sem autorização, isso gera reparação imediata. E olha que detalhe curioso do direito civil. Embora a personalidade jurídica termine com a morte, os efeitos dessa proteção continuam. O cônjuge sobrevivente ou os parentes até o 4º grau podem sim ir à justiça defender a honra e a memória de um familiar falecido contra qualquer tipo de ofensa. Parte 3. A regra da capacidade civil. Como a gente age no mundo. Mudando um pouquinho o foco da nossa análise, a gente vai sair do que a pessoa tem para como a pessoa age na prática. A regra de ouro no direito é muito clara. A capacidade plena é sempre a regra, a restrição é a exceção. E aqui peço atenção redobrada, por favor, não confundam um conceito com outro. Capacidade de direito é uma aptidão genérica que todo mundo que nasce com vida já tem. Por exemplo, um bebezinho de 1 ano de idade tem a capacidade de receber uma fazenda inteira de herança. É a aptidão inata para ter direitos. Mas, do outro lado, a gente tem a capacidade de fato, que é a aptidão prática para exercer esses atos sozinho. Aquele mesmo bebezinho não tem como pegar uma caneta e assinar a venda da fazenda que ele herdou, certo? Então é justamente a capacidade de fato que pode sofrer essas limitações legais. Parte 4. Incapacidade absoluta e relativa às exceções à regra.
E aqui entra uma revolução gigantesca trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência lá em 2015. O cenário das limitações mudou drasticamente. Hoje, a lista da incapacidade absoluta encolheu muito e tem apenas um único caso: pessoas menores de 16 anos. Só isso. Condições como deficiência intelectual, autismo ou síndrome de Down não geram mais incapacidade absoluta de forma automática. O sistema evoluiu muito para promover autonomia. Já a incapacidade relativa é um pouco mais ampla. Ela abrange os jovens na faixa dos 16 aos 18 anos incompletos e também condições que afetam o discernimento, tipo o alcoolismo habitual, crônico, dependência severa de tóxicos, os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam compulsivamente até destruir o próprio patrimônio, e também pessoas que, por causa transitória ou permanente, não consigam exprimir vontade. Tipo alguém que está temporariamente em coma. Chegamos na distinção teórica e prática mais importante de todo esse tópico. Sério, não confunda um com o outro de jeito nenhum. Para a incapacidade absoluta, a ferramenta da lei é a representação. Os pais assinam por uma criança de 10 anos. Se essa criança for sozinha até uma concessionária e tentar comprar um carro importado, esse ato é estritamente nulo. É um defeito tão grave que a nulidade não tem conserto. Já para a incapacidade relativa, o mecanismo correto é a assistência. O jovem de 17 anos assina o contrato, mas assina junto com os pais. Se esse jovem de 17 anos fechar um negócio sozinho, o ato não é nulo, mas sim anulável. A diferença gigante aqui é que um ato anulável tem salvação. Ele pode ser confirmado e validado depois pelos assistentes. Repetindo para fixar bem, absoluto é representação e gera nulidade. Relativo é assistência e gera anulabilidade. Mas é super importante notar que a incapacidade relativa ainda dá uma baita margem de autonomia. Um jovem de 16 ou 17 anos não precisa dos pais segurando a mão dele para absolutamente tudo na vida civil. Pela própria lei, já é totalmente válido que essa pessoa atue sozinha para ser testemunha num processo, para fazer o próprio testamento, para aquele ato nobilíssimo de reconhecer a paternidade ou maternidade de um filho, ou até para aceitar uma procuração. A lei já reconhece que existe maturidade suficiente para esses atos específicos. Parte 5. Emancipação e decisões apoiadas. Ganhando capacidade e suporte. E se a gente precisar antecipar essa autonomia plena antes dos 18 anos? A resposta jurídica é a emancipação. A forma mais comum é a voluntária, quando os pais vão lá no cartório e assinam o termo. Mas olha só que detalhe prático e perigoso. Se a emancipação for voluntária e esse adolescente bater o carro no dia seguinte, os tribunais superiores entendem que os pais ainda respondem solidariamente pelo prejuízo financeiro. A emancipação também pode acontecer pela via judicial ou daquelas formas automáticas da lei, pelo casamento civil, assumir cargo público efetivo, se formar no ensino superior ou abrir um negócio próprio que garanta o sustento. E o aviso mais importante de todos, a emancipação é definitiva. Fez, tá feito, não tem caminho de volta. Agora, o que é realmente fascinante nessa área é ver como a lei evoluiu para proteger adultos vulneráveis sem roubar a autonomia deles. Antigamente, a curatela era a regra, funcionando como uma interdição que cortava as asas da pessoa. Hoje, a curatela virou uma medida judicial super restritiva, literalmente o último recurso. O modelo moderno e humanizado é a tomada de decisão apoiada. Imagina uma pessoa com deficiência que entende tudo perfeitamente, mas morre de medo de assinar um contrato de financiamento sozinha. Em vez de ser interditada e perder poder de ação, ela mesma escolhe 2 pessoas de extrema confiança como apoiadores. É um ganho imenso, porque a autonomia civil total é mantida, só que exercida com segurança e suporte. Parte 6. Revisão rápida em flashcards. O nosso resumo focado para fechar com chave de ouro. Chegamos nos nossos últimos minutos e o ritmo agora acelera. É o momento flashcard para fixar tudo. Primeiro conceito: capacidade de fato. É a aptidão prática e real para exercer sozinho os direitos e deveres do dia a dia. É nela que a lei coloca limites para proteger quem ainda não tem desenvolvimento pleno. Segundo flashcard, incapacidade absoluta. Palavras-chave piscando na mente. Menores de 16 anos e nulidade. Exige representação e qualquer ato feito sozinho é nulo de pleno direito. Não tem conserto. Terceiro, assistência. O suporte de mãos dadas para a incapacidade relativa, como o pessoal de 16 a 18 anos. Fazer algo sem os assistentes não aniquila o ato na hora, apenas o torna anulável. Ou seja, ainda dá tempo de revisar e consertar depois. Quarto flashcard. Emancipação é o adiantamento irrevogável. É garantir a capacidade civil plena antes dos 18 anos. Fez o registro, a vida adulta e a independência jurídica começam imediatamente, sem volta. E o último conceito para fixar:
tomada de decisão apoiada. O sistema supermoderno focado em manter 100% da autonomia da pessoa com deficiência. Ela continua no comando da própria vida e patrimônio, mas amparada oficialmente por 2 conselheiros de confiança. Para encerrar nossa análise, fica aqui uma provocação para pensar durante a semana. Sabendo que a privacidade é um direito inato a todos, mas que a liberdade de imprensa também é um pilar da Constituição, como a gente equilibra a balança quando a vida íntima de uma pessoa muito famosa vira notícia? Os juízes usam o chamado teste de proporcionalidade. É que figuras públicas têm a esfera privada um pouquinho reduzida por causa do interesse geral da sociedade, mas ela jamais é extinta. A honra continua lá. Onde desenhar essa linha milimétrica hoje em dia, na era da internet rápida? É um dos debates jurídicos mais vivos que existem. Muito obrigado por acompanharem nossa conversa de hoje e que a curiosidade de entender como a lei funciona no mundo real continue sempre viva. Até a próxima.